essa justa homenagem ao Pierino Ascenzi, encerrando hoje, que não encerra propriamente, vai continuar até 11 de outubro. Eu acho que ele deve estar contente, procurando fazer uma síntese da obra dele. Foi bastante divulgado, eu estou com bons jornais comigo, que podia dar para você também. Tá? Essa escolha, através do Douglas, foi muito feliz, não houve interferência nossa. Os desenhos moço e essa continuidade das obras de Infinitivo marcou bastante. Inclusive, Douglas, ninguém sugeriu nada. Essa obra chamou muita atenção. Certo? E eu procurei, quando falava com as pessoas, eu falava e comentava a respeito dessa obra. Entende? Só não comentei no programa Pânico que veio aqui. Aí ele falou, esse é um papo, não conheci, passei de lado aí, cada vez. Porque ia criar uma polêmica no ar, gravando, né? Mas eu acho que valeu a pena, sabe? Essa parceria, foi muito bom esse relacionamento. Né? Esperamos, como eu falei para ele, que a gente continue também com novas exposições. E também com essa ideia de exposições que não fique só a gente, como ficou até ontem, no julho, sempre a gente escolher a obra do acervo, sabe? É bom ter outra pessoa que invada a palavra feia, né? O acervo, né? Igual você colocou o Neto, para escolher assim, acho que vale a pena, né? Tá. Bom, boa tarde, obrigado por terem vindo. Eu queria falar um pouquinho como que eu pensei a exposição do Pierino. Bom, primeiro é muito difícil pensar numa exposição com um artista que já foi, porque existem uma série de problemas e de coisas que você precisa, que eu, no caso, preciso solucionar para tentar passar alguma coisa que o artista deixou, que ele quis passar. Então é um processo mais complicado, porque eu não tenho um artista para falar alguns dados importantes sobre lugar, sobre como ele, em que ponto da vida ele estava. Então é uma interpretação um pouco mais complicada de uma pesquisa um pouco mais complexa. E ainda mais complexa porque aqui existem dois acervos. Existem obras do acervo dos netos do Pierino e o acervo da Pinacoteca de São Bernardo. Por sua vez, a Pinacoteca de São Bernardo abriga a coleção de quadros e de obras de arte da Prefeitura de São Bernardo. Eu acho que é importante lembrar que essa coleção iniciou há poucas décadas, majoritariamente há 40 anos, e a coleção da Prefeitura, ela também tem doações. Grande parte dessas obras foram partes que foram doadas pelo próprio Pierino, ainda em vida, e óbvio, e foram, enfim, colocadas no acervo da Pinacoteca como uma forma acredito, de eternizar a obra do Pierino também, como de eternizar a obra como um representante também radicado na cidade. Isso também é outra coisa que eu acho importante. Bom, eu pensei na exposição aqui falando um pouquinho sobre esses desenhos, desenhos em nanquim, esses desenhos super finos que o Pierino produzia. E eu queria mesmo que a pessoa começasse a ver ou pelos esquetes, que são aqueles estudos das pinturas, ou pelos desenhos, que é um processo um pouco diferente lá do que a gente fez na OMA Galeria, que é a outra parte da exposição, onde a pessoa via a multidisciplinariedade do Pierino, né? Como que ele conseguia construir diversas fases da carreira dele. E eu optei por colocar aquela construção de abstrações em diferentes fases da carreira e também com diferentes acervos. E aí eu quis colocar essas peças porque eu acho de uma poesia visual, uma poesia incrível, essa coisa dele fazer a favela, né? E aqui eu acho legal a gente ler como do mesmo pensamento que ele produzia os cenários, né? De pensar
como que essa construção da imagem ela foi feita. Ela é feita em camadas, né? Aqui a gente pode ver uma camada, duas, ou uma camada aqui, essa parte, e depois essa aqui para trás. E aí eu imagino que ele pensava como pensava os cenários, né? Como pensava para construir os cenários. E eu acho a carga poética dessa peça, para mim, fala muito. Eu acho que, de fato, ele queria relevar mesmo a coisa do humano. E nem sempre tem o humano na imagem, né? Aqui, as outras peças, todas elas têm pessoas, ou tem indícios de que tem pessoas ali. E eu acho isso muito sensível, de colocar essas peças para que fale um pouco do exagero das pessoas e da coisa da ausência e só o cenário. Bom, aqui a exposição ela foi pensada justamente para isso, para mostrar essa característica do humano dentro da pintura do Pierino. E não por nada, o principal foco da exposição é aquela peça, que é aquela peça da mãe, com os seus filhos e com, enfim, com a bandeira de um movimento do Sem Terra. E eu acho importante, né, falar aquilo. Aquela peça fala muito e ela sempre representa muito para mim. E eu queria colocar ela ali de fato de deixar todo branco mesmo, de deixar todo vazio. E é essa mesma ideia, né, de que a pessoa entre e veja aquela peça em destaque e todo vazio em volta. E o que eu imagino, né, porque eu só posso trabalhar com imaginação falando do Pierino, claro que existem as coisas concretas de que ele deixou, mas eu imagino de que essas peças que falam sobre pessoas, elas gritam, né, elas gritam de que o Pierino via tudo isso acontecendo, né, toda essa... no texto que eu escrevo sobre a coisa da saída das automobilísticas, que é bem um processo bem final dos anos 90, dos anos 2000, que é quando as empresas automobilísticas saem em massa da região do ABC, e a região do ABC se torna uma região de serviços e não primariamente, não somente de automobilismo. E aí gera tudo isso que gerou, né? A favelização, a falta de urbanização, a coisa de gerar uma necessidade necessidade de ocupação por essas pessoas que não conseguiam mais, enfim, por N motivos não conseguem mais se habitar em casas, e aí constroem a coisa das favelas. E eu acho que o Pierino, pintando isso, eu acho que é a coisa de dizer para o mundo, nossa, como a gente consegue fazer tudo isso, sabe? Como deixar as pessoas vivendo nesses cenários. E eu sinto que a forma com que ele fazia os cenários e como ele fazia as pessoas dentro dessas cenas é uma forma mesmo de homenagear, de homenagear cada um de nós, de cada humano, com esse belíssimo trabalho de desenho que ele tinha. E aí eu acho importante mostrar as outras peças também, importantes, da gente observar a construção dos cenários, tá vendo? Como ele desenhava e pensava. Na verdade, isso provavelmente não é algo que ele pensava, né? Isso vinha naturalmente. Apesar dele fazer os estudos, mas nos próprios estudos já tem a ideia da coisa dos cenários e dos layers, que é o que eu falo no texto. E, bom, eu acho impressionante ali como ele trabalha também as pessoas, como ele coloca as pessoas aqui pintadas, e também o traço da pintura. Eu acho super incrível esse traço, que não é, na verdade, um traço super
É um traço característico dele, em todas as pinturas se repete. E também a coisa das cores. Esse é um dos quadros da coleção da prefeitura que eu mais gosto, porque ele tem a coisa de você ver a amplitude do cenário, né, da paisagem. Acho que a coisa da paisagem eu acho que é incrível, da paisagem urbana, que eu acho que tem que ser observado mesmo com todo cuidado e todo carinho, para você não perder nenhum detalhe, inclusive das anteninhas que ele se esmera em desenhar no final dos layers. Bom, essa peça eu já comentei um pouquinho, que é a peça de fato muito chave para mim. Ela fala de um tempo, mas ela fala de hoje também. É isso que ela é atual, ela fala de um tempo do movimento e de um tempo, apesar dele ter pintado bem depois, mas ela fala de hoje, né, da coisa da ocupação da terra e, enfim, de tudo que a gente possa ler nesse sentido. E, claro, eu acho também que tem a referência aí da escola italiana, porque quando o Pierino vem para o Brasil, ele já vem estudado, ele já é uma pessoa que estudou artes em Roma, e esse tipo de erudição é uma erudição muito tem traços renascentistas já, né? Aí a gente percebe também exato, a coisa da Madonna, e a gente percebe também que tem também Portinari, também. Tem uma série de referências que ele faz. E aí por isso que eu queria também mostrar essa coisa da multidisciplinariedade, da coisa do pensamento interdisciplinar, que é uma coisa super atual, né? De pensar no cenógrafo, no diretor de arte, no artista plástico, em todas as recorrências dele em vários âmbitos. Eu acho super importante, que foi uma característica que eu também quis transmitir com o texto. E aqui as outras peças. Na verdade, a exposição aqui, ela foi pensada, ela não tem um começo e fim. Ela foi pensada para que a pessoa pudesse ver a referência do quadro da Madonna, né, da mãe. E aí a pessoa poderia pegar qualquer segmento que ela ia conseguir observar, o que espero que tenha conseguido, observar a coisa do ser humano e de toda a poesia que ele está tentando nos passar aqui. E é isso. E eu quis transmitir esse recorte aqui na Pinacoteca com a coleção da prefeitura e dos netos. O Pierino produziu bastante, mas eu preferi ousar pelo espaçamento maior, para que desse um pouco mais até tiramos quadros daqui, para que pudesse ter um respiro maior, porque na verdade as peças não são pequenas, mas quando você junta todas elas parecem menores, e quando você amplia o espaço branco, elas parecem maiores. E aí eu preferi fazer essa montagem. Eu acho que o João podia falar um pouquinho da peça, então, para nós, daquela peça. Podia. O Pierino sempre foi uma pessoa contestadora, que também é outra coisa que eu falo no texto, de que ele nunca, talvez ele tenha se calado muito e talvez nem tanto, mas é uma forma ele era ativo de falar, enfim, com aquele seu jeito italianão, né, de falar o que ele achava, o que ele pensava. E aí eu queria que o João explicasse um pouquinho, porque eu acho legal que o João explique, porque o João de fato conviveu com ele, e eu não convivi. Eu não tive a oportunidade de conviver. Eu queria que o João falasse um pouquinho. Eu queria fazer uma pergunta para o Douglas antes de passar a palavra para o João, Douglas. A gente teve uma oportunidade com essa sua leitura e com esses dois recortes do abstrato e do humano e da ausência do humano, de fazer uma releitura da obra do nosso avô, né? Ter dentro desta obra, além daquilo que a gente já conhecia
confia no nosso avô como pessoa, porque quando a gente tem a pessoa ali viva, a gente está dentro de uma rotina, dentro de um dia a dia que não nos permite, às vezes, avançar no pensamento, até porque é como uma profissão. Essa era a profissão dele, assim como outros avós têm outras profissões. Muito embora tenha essa carga acadêmica dentro deste tipo de obra que está aqui na Pinacoteca, e mesmo dentro das obras abstratas, eu particularmente também consigo ver uma carga acadêmica muito forte. O abstrato dele não é um traço tão livre quanto de alguns artistas mais contemporâneos, que se soltam mais porque ele era preso ao acadêmico. Ele fazia questão disso, era uma coisa que ele fazia questão. Mas você percebe nessas obras, olhando o humano, além do cunho contestador, porque ele falava assim, que para ele a arte, quase que palavras dele, a arte é a forma mais eficaz de denúncia. Então ele utilizava tanto o abstrato quanto essa linha de crítica social como uma forma de denunciar tudo aquilo que ele entendia que estava errado dentro da sociedade, dentro do crescimento da sociedade, dentro das pessoas. Mas se você enxerga na obra dele uma dramaticidade, uma coisa, um quê de tristeza, um quê de não me conformo de que esse mundo é assim, um quê de que, pô, isso está errado porque a própria pessoa é que está errada e ela não faz nada para ser de outro jeito, como se fosse um sentimento assim, também com uma carga de dramaticidade, além de denúncia, de contestação, de dizer que a política que está aí é uma política que não está dando certo e que está na hora de todo mundo ver isso. A gente vê nas obras dele, obras que tem dos anos 90, já vão para 10, 20 anos e nada acontece de diferente no mundo, né? Mas além disso, você enxerga uma dramaticidade também? Eu enxergo, mas eu enxergo muito mais a dramaticidade de dizer eu consigo fazer isso. Entende? Como artista, o que eu faço é isso, e isso é o meu papel, e é assim que eu consigo transmitir. Apesar de toda a característica pessoal dele de enfrentar algumas situações, eu acho que essa é a forma mais, digamos, mais gritante, mais eloquente que o artista pode ter, né? De fato pintar o que ele está vivendo. Eu acho que sim, tem muita dramaticidade, mas eu sinto que na verdade não tem dramaticidade dele, ele tem uma carga dramática de conseguir ler o que está à frente dele, o que ele via e como ele via. Eu acho que isso faz muito mais sentido para o artista, de ler o mundo nesse sentido e até mesmo sofrer por causa disso. Eu leio essas expressões, porque se você perceber com muito esmero, as expressões das pessoas, não tem ninguém sorrindo. É muito difícil achar. Eu, por exemplo, fiquei olhando várias e repetidas vezes e não tem. E aí eu acho que ele coloca essa carga de que ele se sentia assim, né? Eu não posso fazer nada mais para mudar, eu consigo fazer muito pouco para mudar o mundo, mas eu acho que esse pouco é de fato perceber e fazer e mostrar para o outro de que, olha, nada mudou. A tristeza é social. A tristeza é social, não. É uma tristeza que ele vê, não é dele, ele vê isso. Ele vê e aí ele pinta. Talvez, claro, ele possa ter se abalado muito por causa disso. Eu acredito que sim, por todo esse processo, enfim, de vida dele. Mas eu acho que ele via mais e transmitia isso através da pintura, do que era próprio dele, né? Eu acho que era essa a ideia. Aí o João, eu acho que o João pode falar, né? Não, eu acho que é legal você falar um pouco sobre o simbolismo. O que aconteceu com essa obra? É uma denúncia que está prevendo o que aconteceu com a Veracruz, e está acontecendo, né? Os outros projetos. A
maravilhosa. Essa obra foi exposta numa coletiva, numa exposição dele, na Caixa Econômica em Mauá, estadual, estadual. E uma pessoa que, São Bernardo, que foi secretário nosso, e fazia parte do governo, ligou e pediu para tirar o quadro, que mencionava entre o governo do Estado, secretário que ele parecia, né? Mas nossos secretários, diretores e o próprio prefeito na ocasião. Isso foi um mau erro, uma bobagem. Os jornais fizeram matérias enormes, né? Que foi censurado pelo PRI, né? Piorou, né? Bom, passados, acho que 10 anos mais, né? Não falou mais do assunto. E continuava em Veracruz, não acontecendo nada. E um dia o Perini me convidou, falou comigo, estou ficando velho, vou morrer, meus filhos com fome, quando eles escolheram, tal. Perini, olha isso aí, eu estou querendo que tenha a obra do acervo. Já viram e tal. E o Perini, eu fiquei com ele uma tarde toda, eu estiquei as obras, ele me deixou à vontade. Escolhi toda a volta e peguei essa obra também, que eu já conhecia. E falei, João, não vai te prejudicar? Não me quer prejudicar. Mas eu não estou mais aí e tal, né? Também não estou, né? E ficou. Depois, no dia seguinte, eu fui para o Júlio, né? Para ver também a obra. Fui encantado. Claro que a tendência, pela minha formação, né? É bem social que eu peguei, assim. Você deve ter reparado, né? Bom. Aí aconteceu o seguinte, depois eu tinha que fazer todos os termos de doação por um, né? Podia ter feito um coletivo, né? E aí fui eu, Osmar Crucial, diretor, o Ademir Ferro, que era secretário, né? Mais fotógrafo, e o Júlio também. Porque eles foram ver as obras, fotografar, fazer uma obra. E começaram a ver e a obra estava lá. E o Ademir olhou, o Ademir não falou nada. Esse é um documento histórico. Não falei nada. Não. Bom, aí o prefeito da ocasião era o Maurício. Eu não podia já expor a obra dele em seguida. A gente costuma fazer uma autocrítica, né? Bom. Até porque ele está ali, né, como bispo no poder supremo. Maurício. Tem que dizer. Mas aí... Assim como tem outros ali. Do meio lá é o então secretário de Cultura do Estado, que é o Marcos Mendonça. E o do lado. Mas aconteceu o seguinte... O cara da TV Cultura. É o... Isola. Ivan Isola, da TV Cultura. Mas aí... umas exposições e tal, né? Aí o Maurício aí mudou de partido, saiu, né? Aí ficou livre, né? Foi exposição, pronto. Aí ele volta outra vez. Nossa, a quarentena, né? Mas agora já... Mas é um documento tão sério isso. E eu falo para as pessoas, você sabe quem foi o Pedro Maceió? Sabe isso? Estudando para pessoas, ninguém sabe. Eu falo para a Senhora Dela Cruz e faz os cenários com bico de pena, né? Com escala, que fazia assim, para projetar. Naquela época não tinha repetições, imagem, internet, nada, é na mão. Aqueles filmes que vocês assistiram, Mazzaropi, Cangaceiro, todos aqueles filmes, os mais sérios, românticos, quem fazia todos os cenários era o Perino. A roupa do cangaceiro, ele pesquisava, era o Perino fazer isso aí. Depois a Veracruz parou e ficou só pintando. Eu tinha que falar dessa forma, tudo é que você via, carnaval, aquelas chanchadas que eles falavam, né? Era o Perino. E o Perino me fazia tão bem, como eu gosto de arte, quando eu conversava com ele lá, né? Na chácara, né? E era gostoso conversar com ele. A gente brincava bastante também, né? Mas esse quadro, ele
ver se vocês concordam, que vai além da política, que ele coloca os políticos num poder supremo, quase que uma coisa sagrada e politicamente incorreta, né? Quando ele veste os políticos de bispo, porque os bispos também, muitas vezes na Igreja Católica, podem ser vistos como politicamente incorretos, né? Para quem já teve em Roma, para quem já teve em Roma, vê que a Igreja Católica é uma coisa muito ostensiva, que ostenta muito. Mas ele também faz muita crítica à Veracruz, claro, porque isso eu acho que é uma representação de uma mágoa, que ele morreu com essa mágoa. E os burros, que continuam votando nos políticos. E a própria arte, naquela questão daqueles artistas que fogem do acadêmico, que não estudam, que acham que tem um determinado dom e que ganhavam prêmios em salões. Né? Ele fazia muito essa crítica, né? Tanto que está lá a tinta caída no chão, papéis no lixo, né? Aquela sujeira, aquela bagunça. Então é uma crítica ampla. Ele tem uma obra da arte, que é a Ofenda Gioconda, né? Que inclusive ele está posto na própria obra. Ele está de costas pintando um quadro que é um cocô, desculpa gente, mas e as pessoas julgando, críticos de arte julgando aquilo como se fosse uma boa obra, e ele criticando aquilo, mas não pelo belo ou pelo não belo, ou pelo que é bonito esteticamente, ou pelo que não é bonito esteticamente, ou pela arte contemporânea, que hoje tem um suporte diferente ou um não suporte, mas pela questão dos críticos de arte valorizarem a arte de artistas que não estudam, que não se informam, que simplesmente fazem alguma coisa, que dizem que é arte, sem nenhum tipo de embasamento, sem nenhum tipo de criação, de desenvolvimento embasado num estudo qualquer, né? Num aprimoramento pessoal, intelectual qualquer. É essa grande crítica dele com relação à arte. E aos críticos de arte de apoiarem isso, né? Eu acho que esse quadro, ele resume também isso. Eu vejo esse quadro como mais do que uma crítica política, é um quadro de sátira política. A palavra acho que é mais adequada é sátira. Esse quadro, eu nunca tinha pensado nisso, pensei nisso agora há pouco, foi a primeira vez que eu atinei para isso. Essa figura aqui é um Dom Quixote, que eu nunca tinha pensado nisso, agora há pouco que me ocorreu, que provavelmente ele quis representar a si mesmo com esse Quixote, o Pierino. O sonhador, O Quixote com o braço engessado, quer dizer, aliás, como o Douglas está, né? O Douglas está aparecendo. Ele está segurando pincéis, ele está de óculos. Ele está segurando pincéis, né? E esse quadro lembra um pouco um quadro muito famoso, que é uma obra-prima da arte universal, que é As Meninas do Velázquez. As Meninas do Velázquez têm uma grande tela que está no lado oposto, né, à esquerda, de costas. A tela do Pierino está do lado direito, de frente. O pintor aparece aqui, como também nas Meninas, o Velázquez aparece, né, aparece pintando a tela, mais ou menos nessa posição. Só que aqui é uma versão satírica. Né? Então você tem aqui garrafa de 51, uma taça de chope aqui parecem ser linguiças penduradas. Quer dizer, a intenção de satirizar essas figuras e esse contexto cultural que ele achava medíocre, né, é bem evidente. Né? Ele coloca a Veracruz aqui como base desse como se fosse um trono, né, um altar, né, dessas figuras. É uma
referência ao próprio Mazzaropi, porque o Mazzaropi, ele não ganhou prêmio nenhum. O único filme do Mazzaropi que ganhou um prêmio foi Casinha Pequenina, que foi de cenário do meu avô. E o meu avô achava isso uma injustiça muito grande por causa da qualidade dos filmes do Mazzaropi, que ele deveria ter sido um cineasta e um ator muito mais reconhecido, muito mais recompensado e premiado, né? Então ali, junto com a Vera Cruz, porque ele falava muito do Mazzaropi, ele gostava muito do Mazzaropi. Toda essa cena tem a ver com questionamentos que o seu avô tinha feito anteriormente ao projeto da Vera Cruz, né? Aquele primeiro projeto, que era um projeto em parceria da prefeitura aqui com o governo do estado e a TV Cultura, né? Ele tinha feito publicamente questionamento do projeto, o Diário da NBC tinha publicado os questionamentos dele e tal, e houve um certo embate aí entre ele e a administração e tal, em relação ao projeto da Vera Cruz. Aí depois ele pintou essa tela com era a forma que ele tinha, de buscar uma resposta para aquilo, já que mais do que aquilo ele não podia fazer. O próprio símbolo na mitra dos bispos, figurado lá, é o símbolo da TV. O símbolo da TV. Aquela pedaço saindo, destacando do chassi a tela, dá a impressão que falta alguém puxar tudo isso, apagar do mapa, certo? É uma tela, uma interpretação. O próprio fato dele ter colocado aqui na fachada do prédio da Vera Cruz, Feira das Cuecas, quer dizer, claro, acontecem feiras de roupas frequentemente lá, mas ele colocou cuecas, que é justamente para rebaixar a intenção satírica está clara. Mas é uma ironia mesmo, né? Porque eu compro ouro, é o PBX da prefeitura antiga. 458 mil é da prefeitura, assim, hoje é 458 mil. E daí tem a plaquinha, compro ouro, 458 mil. Então tem uma coisa bastante irônica, né? Tem essa ironia aí. Obrigada por todos. Eu acho que foi uma experiência incrível para mim, para o acervo dos netos, para o acervo da Pinacoteca. Eu acho que foi uma experiência super relevante e sem dúvida iremos fazer mais coisas juntos. E eu acho que foi um presente. Eu espero que o Perino esteja feliz onde quer que ele esteja. E é isso. Obrigada.